Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer a chamada. Podem colocar um bom dia para a chamada, tá bom? Coloquem bom dia, depois eu verifico quem tá presente pelo oi, tá bom? Tá? Daqui a pouquinho eu vejo quem falou um oi aí, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai começar um módulo novo da apostila, tá bom? Vou pegar aqui. E vou abrir a apostila com vocês, tá? Hoje vamos para a página 50, tá, pessoal? Página 50, módulo novo da apostila. Ok, Felipe. Gente, tem atividade do CAM. Algumas encerram amanhã, outras na quarta, tá bom? Tudo bem, Lucas. Eu tô bem, você? Tá? Então, quem não fez atividade do CAM, pessoal, tem uma parte para encerrar terça, outra parte na quarta. Façam as atividades do CAM, tá? Pessoal, a gente tem um campeonato no CAM Academy, não esqueçam, mas ainda não começou, tá? Começa esse mês de setembro. Eu vou avisar o dia que for começar, tá bom? Mas já é para vocês irem fazendo, tá? Para pegar a prática aí com o CAM, tá? Quem ainda tiver problema com senha, pode me chamar, tá bom? Que eu resolvo. Bom, ok, Heloísa. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, tá, pessoal? Eu dou atividade, eu dou um prazo grande, eu coloco às vezes 5, 6 atividades, até mais. E aí vocês precisam se organizar. Faz 1, 2 atividades em um dia. Quer fazer tudo no dia? Também não tem problema, mas é melhor fazer um pouquinho por dia, tá bom? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui a apostila de vocês, tá? Pra gente começar esse conteúdo novo, tá bom? A gente vai começar a falar hoje sobre frações. Alguns de vocês já viram, né? O ano passado, outros não viram, mas esse ano a gente vai se aprofundar um pouquinho no estudo das frações, tá bom? Bom dia, Cauana. Tava falando, Cauana, das atividades do CAM, tá bom? Faça as atividades, tá? Ficou com dúvida, assiste o vídeo, pega as dicas que tem nos exercícios, tá bom? Só um minutinho, pessoal, que tá abrindo a apostila aqui. Pra gente ver juntos. Já vou compartilhar com vocês, tá? Na tela. Fração, gente. Fração é um conteúdo que deixa um monte de gente com muita dúvida, mas não é difícil. É mais fácil trabalhar com os números em fração do que em decimal. Decimal é número com vírgula, tá? Muito mais fácil trabalhar a fração do que decimal. Então, comecem desde agora pensar aí em aprender bem fração para não ter dúvida mais para frente, tá bom? Eu vou ficar um pouquinho sem ver o chat, deixa eu ver só as perguntas.
Sem problema, Heloísa, pode fazer agora. Ô, Lucas, eu não sei. Vamos tirar esse dia assim? Talvez agora, durante o campeonato, a gente faça esse dia, tá bom? Tá? Esse dia é só para fazer can. Felipe gosta de fração? Eu também gosto. Eu prefiro trabalhar com fração do que com número em decimal, tá bom? Pessoal, eu vou compartilhar a tela da apostila com vocês. Só deixa eu colocar a tela aqui. Prontinho, pessoal. Por enquanto tá no chat, tá? Helena falou que o irmão dela tá aprendendo fração. Que série que ele tá, Helena? Vai entender, Luísa. Agora vai entender, tá? Que série que seu irmão tá, Helena? Deve estar no quarto ou no quinto aninho, né? Mas aí é o comecinho da fração. Agora a gente vai se aprofundar, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar. Módulo 6, tá? A ideia aí das frações, tá? Como que surgiu, pessoal, a fração? Tudo na matemática, tá? Não tem absolutamente nada em matemática que não tenha surgido, né, ou sido descoberto, senão por um problema real que a sociedade precisava resolver, tá? E com fração não foi diferente. Então vamos lá, ó. Matemática também tem história e história também tem matemática. É como eu falei, né? Se tudo que a matemática descobriu foi por conta de problemas reais, né, do cotidiano, então a matemática faz parte da história, né? E a história da matemática. Então vamos lá. Devido às cheias do Rio Nilo, então para quem não sabe, o Rio Nilo em uma época do ano enchia e depois ele esvaziava. E nessa época das cheias do Nilo, né, vamos ler a historinha, ó. Devido às cheias do Nilo, os habitantes das margens precisavam medir seu terreno periodicamente para efetuar o cálculo da porção do terreno perdido para o vizinho. Essas medições eram efetuadas com cordas por encarregados do governador. Esses encarregados eram os estiradores de corda. Embora as medições fossem bastante precisas, dificilmente a área do terreno, depois da cheia, cabia num número inteiro de vezes na área do terreno antes das cheias. Para solucionar esse tipo de problema, os egípcios criaram os números fracionários, que eram representados por frações. Tá? Então, eles mediam, mas as áreas não davam exatamente números inteiros, não dava uma área de 100 metros quadrados, de 50 metros quadrados, né? Dava uma área quebrada. E aí eles não tinham como escrever, como pensar esse número, se não fosse por meio de uma nova matemática, que era a fração, tá? Vamos começar aí com uma atividade, tá? Vamos começar aí com a atividade, ó. Laboratório, conhecendo as frações. Um pouquinho da história. Você já viu que só depois que os povos começaram a se agrupar em vilas, plantar, ter criação de animais e trocar mercadorias, é que os números passaram a ser importantes. Então, antes disso, não se dava importância para os números, né? Logo, começaram a surgir problemas que não podiam ser resolvidos apenas com números inteiros. Suponha que um homem tivesse 40 ovelhas e quisesse dividi-las igualmente entre seus filhos. Se tivesse 2 filhos, não haveria problema, pois cada um ficaria com 20 ovelhas. Mas e se fossem 3 filhos? E aí, pessoal?
E agora, se fossem 3 filhos, como é que ia ficar? Agora é com vocês, pessoal. Tirei a tela aqui da apostila para eu conseguir ver o chat de vocês, tá? Então, pessoal, e agora? Então, se o homem tem que dividir as 40 ovelhas para 2 filhos, fica fácil. 20 ovelhas para cada um. E se ele tem 3 filhos? Como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos para a página 51 e respondam vocês, tá? Respondam vocês o que vocês acham. Esse problema tem solução? Teria como dividir uma ovelha para os 3 filhos? 13,33333. Mas o que significa esse 3,33333? Não, 40 ovelhas para 2 filhos dá 20. Dá 20 para cada um. Não são 20 ovelhas, são 40 ovelhas, Heloísa. 40, tá? Não é 20 ovelhas, é 40 ovelhas, tá? 40 dividido por 2 é 20 para cada uma, tá bom? O que significa? O Felipe colocou aí 13, né? O Felipe colocou... Ai, deixa eu apagar a lousa que eu não apaguei. Felipe colocou aí que daria 13,33333 para cada um dos filhos. Mas o homem até aí, ele não sabia nem... Mal tinha começado a pensar nos números inteiros, né? Mal tinha começado a pensar nos números inteiros. Então, eles sabiam que 40 dividido por 2 dá 20. Ele sabia disso. 40 dividido por 2, sabia que dava 20. E se fosse por 3? 40 dividido por 3. Como é que ficaria isso? O Felipe colocou aí 13,333 infinitamente, tá? Quando não acaba aqui, se chama dízimo periódico. Ano que vem vocês vão aprender dízimo. Tudo bem, mas aqui a gente sabe que tem 10, que é um inteiro aqui, mais 3,3333. A gente sabe disso. E o que é esse 3,333, né? Se eu dividir 40 ovelhas para 3 filhos, vai dar 10 para cada filho, mais 3,333. Só que o homem não sabia ainda fazer isso, tá? Ele não sabia. Mas é uma boa resposta, né? Uma boa resposta. Pensem aí o que ia fazer. Dá para cortar a ovelha no meio? A ovelha é um bichinho vivo. Daria para pegar a ovelha e cortar? O homem tinha ovelha para tirar a pele, né? Para tirar a pele não, o pelo dela. E fazer casaco, né? Só aí, Lucas. 13 não, né? 10 para cada um e mais 1/3 para cada um. É 10 para cada um, tá? 10. E depois mais... Não, tá certo, é 13, isso aí. 13, tá certo. 13? Não, 11. 11 para cada um, tá? Daria 11 ovelhas para cada um. 13 para cada um, isso. Daria 13 ovelhas para cada um. E mais 0,333 ou 1/3 para cada filho. Isso mesmo. Isso aí. Dá para pensar nisso. Mas eu não posso cortar a ovelha no meio, né? Mas, ó, resposta legal, uma boa resposta. 13 ovelhas mais 1/3 de ovelha para cada. Certinho. 13 ovelhas, se são 3 filhos, daria 39. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 vai dar uma inteira. Uma boa resposta, tá? Isso aí. Rafaela perguntou a você. Vou corrigir, vou mandar a correção em vídeo para vocês, tá? Tudo bem? Isso aí, é uma boa resposta, tá bom?
Agora analise, pode colocar, gente. Fala, Sabrina quer falar alguma coisa, fala. 1/3 da quantia de ovelhas, mais 1/3 de ovelha para cada. É, 1/3, isso aí. Isso aí, ó. Sabrina falou 1/3 de uma ovelha, mais 1/3 da quantidade de ovelhas. Isso aí. Porque é 1/3, é uma parte para cada um dos filhos, dos 3 filhos, tá bom? Por isso mesmo, uma parte para cada um dos filhos. São 3 filhos, uma parte de 3, tá? Então, cada um responde da forma que achar melhor. Legal é isso aqui mesmo, é mais ou menos isso. Mas não necessariamente isso, porque eu, por exemplo, não pensaria em cortar uma ovelha em 3 partes, tá bom? Deixa eu colocar aqui que página que a gente tá. A gente tá na página 51, tá? Página 51. Tá bom? Então, eu não cortaria a ovelha aí em 3 partes, tá bom? Mas é uma resposta, né? É uma resposta válida, tá bom? Agora analise essa outra situação, pessoal. É uma boa resposta, Samuel, é uma boa resposta, tá bom? Aí, se eu não cortaria a ovelha no meio, né, desculpa, em 3 partes, o que eu podia fazer? O que o pai poderia fazer? Vender a ovelha e dividir o valor, 1/3 do valor da ovelha para cada filho, né? É uma solução aí para não matar a ovelhinha, né? Tá bom? Agora, analise esta outra situação. Para o lanche da tarde, a mãe comprou 10 pães, tá? Para dividi-los igualmente com os seus 3 filhos. Como você resolveria essa situação? Escreva um pequeno texto explicando sua solução. O Lucas colocou aí. Ou pode fazer assim, 13 para cada e a última, um leva metade da carne e o outro leva... também. 13,9. O que daria 13,9, Felipe? O que daria 13,9? Aqui, ó, 13 mais 13 mais 13 dá 39. E aqui 0,3333, que é o restante, né? É o 1 aqui, uma parte aqui. 39,9. Aqui, se você somasse o 13, esse aqui, mas ele é bem próximo do 40, né? Mas justamente, ô Felipe, isso aí é uma observação muito boa, porque isso acontece com as dízimas, tá? Que vocês vão ver mais pra frente. Quando eu somo 13,3 mais 13,3 mais 13,3, tá? Sem contar o restante. Só esse 3 aqui, o primeiro 3, realmente dá 369, dá 39,9. Só que 39,9 é bem próximo de 40. E esses 3 aqui, infinitamente, se eu for somando 3, 3, 3, 3, 3 aqui, né? For somando aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente aqui, olha o que vai acontecer. Vai ficar 9, 9, 9, 9, infinitamente 9. E 39,99999 é muito próximo de 40, tá? É um número muito próximo de 40. E aí o que eu falo? Por isso que é preferível a gente trabalhar com fração, tá? A fração não tem erro, apesar que aqui também não, tá? Aqui o 39,999999 tá muito próximo de 40, muito, muito pertinho. Se eu pensar na régua, né? Se eu penso aqui na régua, tá? Aqui é o 39 e aqui é o 40.
Aqui é o 39,5. O que é 39,99999? É um número muito pertinho aqui do 40, tá bom? Então, por isso que a gente pode sim dizer, né, que 13,333333, só que aí com a dízima, tá? Vai ser igual a 40, tá bom? Isso aí, Samuel. Desse jeitinho. Eu somando 3 mais 3 mais 3 dá 9. 3 mais 3 mais 3 dá 9. 1 mais 1 mais 1 dá 9. Tá? Tudo bem? Certo? Entenderam isso? Isso aqui já é uma matemática mais avançada, hein? Quem pensou nisso já tá lá na frente. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, vamos pro dos pães. Isso aí. Vamos pro dos pães agora. Então, a mãe tem 3 filhos e quer dividir 10 pães para os 3 filhos. Um mais um dá 3, Fê. O 9 é o 3 mais 3 mais 3, tá bom? Então, vamos lá. O da mãe, que tem 3 filhos e 10 pães para dar para os filhos. E aí, o que ela vai fazer então? Vai dar quantos pães para cada filho? O que dá para pensar? Como você resolveria essa situação? Escreva aí um texto. O que vocês fariam? Vou deixar vocês escreverem aí um texto. Quantos pães ela daria para cada filho? Alguns já falaram aí. Fala, Sabrina. Vai dar 3 pães para cada um e 1/3 do outro pão. Isso aí, a Rafaela já falou, teve mais gente que já falou lá em cima. Isso aí, a Heloísa também, isso mesmo. Vai dar 3 pães para cada filho, mais 1/3 de pão, 1/3 de pão, que é uma parte, né? Se eu dividir o pão em 3 partes, uma parte de 3 para cada filho. Tá? Então, essa pode ser uma boa resposta, tá bom? Essa pode ser uma boa resposta. Ah, não, foi a Rafaela, a Heloísa também, é. 3 mais 1/3, isso aí. Isso aí. Isso, Rafa. 3 pães mais 1/3 de pão, eu dividiria 10 por 3, que daria 3. Muito bem. O 1 que sobrou é 1 dividido por 3. Perfeito. Olha a resposta da Rafa, é isso aí, ó. 10 dividido por 3. Vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou 1. O que é isso aqui, ó? Disso aqui, eu posso concluir que eu tenho 3 pães inteiros, mais esse 1 dividido por 3, tá? Esse 1 dividido por 3. Essa barra da fração representa também uma divisão. Muito bem, tá? Aí eu vou escrever aqui o que quer dizer. Quer dizer 3 pães mais 1/3 de pão. Isso aí, matematicamente foi isso mesmo que foi feito, Rafa. Muito bem. Matematicamente a gente dividiu 10 por 3, deu 3. Sobrou 1, eu dividi esse 1 em 3. É isso aí, perfeito. Bom? Muito bem. Agora, pessoal, olha só. Eu quero que vocês olhem para esse próximo exercício, tá? Tem para vocês responderem. Quais dessas figuras são realmente divididas nas frações indicadas, tá?
Então, vocês vão olhar para cada uma dessas figuras e vão marcar um X naquelas que são frações mesmo. Então, vamos pegar esse primeiro, tá? Vou pegar só o primeiro e o segundo. Vou compartilhar a tela com vocês, do primeiro e do segundo, tá? Que a gente vai olhar para eles e vamos verificar se eles realmente são frações, tá? Vamos verificar. Vou colocar a tela aí. O que é fração? É dividir em partes iguais, tudo bem? Dividir em partes iguais. Quando eu olho para essa primeira figura aí, olhei para essa primeira figura, tá falando que tudo isso aqui, ó, é 4 quartos. É 4 quartos? Ó, uma parte de 4, duas partes de 4, três partes de 4, 4 partes de 4. Quer dizer 4 quartos. É verdade. Isso é 4 quartos. São 4 partes iguais, 4 quartos. Então, faz um xizinho aí. E essa aqui, ó? E essa aqui? Tá falando que é 4 quartos. Eu tenho 4 partes iguais aqui, nessa figura? Esse 2? Não tenho, né? Então, não é. Tá bom? Vamos pro 3 e pro 4. Ó, o 3 tá falando que aqui, ó, tem duas metades. Tá certo isso? São duas metades? Aqui tem uma metade, aqui tem outra metade? Não, né? Tá errado. Aqui tá falando que eu tenho 8 oitavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 oitavos. Tem 8 oitavos mesmo, tá bom? E aí eu quero que vocês pensem nos próximos. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e depois a gente corrige, tá bom? Depois a gente volta à correção. A Elô falou que travou e voltou? Ok, gente. Tô de olho aqui, tá bom? Se travar novamente, a gente reinicia. Então, uns minutinhos aí para vocês resolverem esses outros aí, tá? Da página 51 e da página 52 e 53, tá bom? Tem 16 figuras para vocês identificarem se realmente tem a proporção que está sendo dita aí. Muito bem, Rafa. Vamos dar um tempinho para todos. A gente já corrige, tá? Pronto, acabou também? Mais 2 minutinhos só, tá, pessoal? Para corrigir tudo. Heloísa, não, e tem muito mais. Isso, ô Samuel, vai até a página 53, tá? São os 16 figuras aí, tá bom?
Ok, mais um minutinho para todos terminarem, tá? E aí a gente já corrige. Ok, Samuel. Vamos lá? Vamos corrigir então? Já dá para corrigir, né, pessoal? Vamos lá. Então, vamos pro 5. 5, olha lá. O 5 não é 3/3, né, pessoal? Porque para ser 3/3 teria que ser exatamente igual cada um dos pedacinhos, né? Aí sim eu diria que eram 3/3, tá bom? Aqui só é um triângulo dividido em 3 partes e essas 3 partes nem são iguais, tá bom? Então, para que fosse 3/3, as 3 partes deveriam ser iguais. 5/5 teria que ser 5 dividido em 5 partes iguais. Não é, ó. São partes diferentes, então não é 5/5. 4/4. A mesma coisa que essa figura que é o triângulo, esse aqui também não é, porque não está dividido em 4 partes iguais, ó. Essas duas aqui parecem ser iguais e essas duas iguais, mas as 4 não parecem ser iguais. Ó, 5/5, o número 8, 5/5. Esse é, né? Porque é uma estrela dividido ó, em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. 5/5, né? De 5 partes iguais, tá? 9, 2 metades. Não, né, pessoal? Isso aqui pode até ser que seja igual essa parte de fora, mas a gente não tem certeza, não dá para saber só olhando assim, né? Então, não é 2 metades. E esse triângulo, ó, agora esse triângulo é 4/4. Por que 4/4? 4 partes de 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ele foi dividido em 4 partes iguais e tá pintado as 4 partes, 4/4. E esse 11 aqui, ó, esse 11, 6/6. Vamos ver, ó, tá igualzinho, ó. Cada uma das 6 partes são iguais. Então, eu posso dizer que isso aqui é 6/6, tá? Correto. E o número 12? 12 avos. Em fração, a gente vai ver, e vocês já devem ter visto, que a gente escreve avos. Em vez de escrever 12, de uma outra forma aí, como quartos, como sexto, é 12 avos. Então, eu tenho aqui 12 avos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 avos, tá? Tem 12 partes de 12. Esse 12 avos quer dizer 12 partes de 12. Tica aí que é correto, esse aí tá certo. Exercício 13. Também é 6/6, tá correto esse. Porque, ó, se eu pegar essa... Parece uma flor, né? Uma estrela diferente aí. E olhar para ela, ela tá dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. Então, é 6/6, tá bom? 4/4.
1, 2, 3, 4. 4 partes de 4. Iguais, todas iguais, né? Todas com medidas aí iguais. Então, tá certo, 4 quartos. Aqui, 4 quartos também, ó. Todos os 4 com medidas iguais, ó. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, é 4 quartos. Então, o exercício 15 também tá correto. E o exercício 16 não, né? Embora o coração esteja dividido em 4 partes, essas 4 partes não são iguais. Então, já que elas não são iguais, eu não posso dizer que o coração inteiro é 4 quartos. Para eu dizer que esse coração todo era 4 quartos, eu precisaria ter ele dividido em partes iguais, tá bom? Em 4 partes iguais. Pessoal, que conclusão que a gente pode chegar aí? Né? O que você pode afirmar sobre as figuras que foram assinaladas por você? Cada um pode responder de uma forma, mas por geral, a gente viu que todas as partes, né, todas as figuras são divididas em partes iguais. A gente precisa que as figuras sejam divididas em partes iguais para afirmar aí que a gente está falando de fração, tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Tá bom, Kaique. Volto, Kaique, só um minutinho, deixa eu ver todas as mensagens. 51, o Kaique quer ver a 51. Vou voltar, tá? Vou colocar sim, Lucas, tá? Vou colocar, tá bom? Vou colocar hoje, tá? É que as outras que eu não coloquei é porque a gente fez no Meet e eu não tenho todas as aulas, tá bom? Vou colocar hoje essa aula, hoje mesmo, tá bom? Deixa eu voltar aqui na página 51 para o Kaique dar uma olhadinha. Olha, Kaique, na página 51, olha só, essa eu marco, que as 4 partes são iguais, tá vendo? E essa também, que as 8 partes são iguais, 8 oitavos, tá bom? Tudo bem? Então, são só essas duas que vocês vão marcar. Quando a gente fala dos avos aqui, olha, né? Cadê? Um que tinha avos aqui, esse 12 avos. Toda vez que a minha fração, né, a parte que eu escrevo como denominador, que seria a parte de baixo, não for um número maior do que 10 e não for 10, 100, 1000, 10.000, tá? É 1 milhão, né? A gente escreve como avos, tá bom? A gente escreve, então, 1 sobre 11 é 1 onzeavos. A gente vai detalhar isso com calma, tá bom? Deixa eu ver o chat. Tá, gente, o que não tá lá é porque eu não tinha a gravação, tá bom? Que nós fizemos no Meet, tá bom? Mas hoje eu já tô fazendo aqui, aí a gente coloca, tá bom? Eu coloco sim, tá? E tem uma ou duas aulas da semana retrasada que eu não tenho certeza se eu coloquei. A semana passada foi só prova, tá? Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí. Eu vou ler uma parte aqui com vocês, ver na apostila. Depois queria que vocês pegassem o caderno, que a gente vai marcar algumas coisas no caderno, tá bom? Mas por enquanto vamos prestar atenção. Na hora do caderno eu deixo vocês copiarem com calma. Então, pessoal, vamos lá para ver o que realmente significa fração. Ó, na linguagem comum, fração significa parte. Na matemática, significa expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um determinado número de partes.
A parte fração vem do latim, a palavra fração vem do latim de fractus, e fractus significa partido, quebrado, pedaço, tá bom? Aí tá só partido e quebrado. As frações têm como objetivo representar partes de um inteiro. Por exemplo, uma pizza que foi dividida em 8 pedaços, dos quais 5 foram servidos aos 5 convidados de uma reunião. Como eu posso representar essa situação? Agora a gente vai lá para o caderno que eu vou escrever algumas coisas aqui na lousa para vocês copiarem, tá bom? Pegar o mesmo exemplo da apostila, mas vamos fazer umas observações no caderno. Então, Samuel, eu nem vi, não sei por quê. Tá? Não sei por quê, não pulei a conclusão, não. A conclusão é que as frações todas foram divididas em partes iguais, tá bom? Todas foram divididas em partes iguais. Não sei por quê, Samuel, eu não vi esse fim de semana, eu não mexi com isso, então não sei por quê. Gente, então vamos lá. Caderno agora, todo mundo com o caderno na mão, que a gente vai marcar algumas coisas no caderno. Então, vamos lá, hoje é dia 31/8 e a gente vai começar a estudar as frações, tá? Então, vamos pegar esse exemplo da apostila que nos fala o seguinte. Vamos lá, todo mundo pegando o caderno? Vou deixar vocês irem pegar o caderno, tá? Isso aqui é no caderno. Podem pegar o caderno de vocês, tá, pessoal? Todo mundo pegou? Tá todo mundo com o caderno? Todos com caderno, pessoal? Tá bom, Samuel. Tá bom, eu ainda não vi, não sei por que tem um vídeo lá, mas não tem problema, a gente... Então, ok. Então, pessoal, vamos pegar esse exemplo aí, tá? Esse exemplo aí da pizza, que nos fala o seguinte, olha. Como representar essa situação, né? Que situação? Tem uma pizza inteira. E aí eu vou dividir essa pizza aí em 8 partes, tá? E dessas 8 partes, 5 partes foram distribuídas. 5 partes foram distribuídas para os convidados aí de um evento. Então, vamos contar aqui, ó. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. 5 partes foram distribuídas, tá bom? Como é que eu represento isso? Então, essas partes distribuídas, a gente representa assim, ó. 5 de 8. Aqui as partes e aqui o todo, tá? Então, em cima as partes, embaixo o todo. Então, 5 oitavos foram distribuídas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de 8, tá bom? Tá? Não precisa colocar os números não, tá bom? Eu coloquei os números só para vocês
Bom, pode deixar aí, saberem que é 5 de 8. Então, sempre, gente, em cima eu vou colocar as partes e embaixo o todo, tá? Sempre. Então, quando a gente fala das partes distribuídas, é 5 oitavos, tá? Aí, ó, continuando aí com a apostila, é possível estabelecer o estudo de todas as operações matemáticas com fração. Então, a gente vai estudar aí adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com as frações agora, tá bom? A gente vai estudar tudo isso, todas as operações com as frações. Em notação matemática, tá? Em notação, a gente escreve assim, olha, que um número A sobre B e chama esse A de numerador e esse B aqui de denominador, tá? Numerador e o de baixo denominador, tudo bem? E aí, olha só, eu digo o seguinte, né? A fração é um determinado valor A dividido por um outro valor B, sendo, então aqui, sendo, vou colocar aqui, sendo A e B números inteiros, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Sendo A e B inteiros, tá? A gente sabe que são números inteiros, tá bom? São inteiros, tá, pessoal? Aí na definição da apostila tá escrito naturais, tá? Mas porque vocês aprenderam só no conjunto dos naturais. Mas aqui a definição correta é inteiros, tá bom? Vamos deixar igual tá na apostila, tá? Naturais. Depois a gente discute isso lá no 7º ano. A e B naturais, tá? Sendo A e B naturais, com B diferente de zero, tá? Por que que esse B tem que ser diferente de zero, pessoal? Porque a fração, além de ser parte, né, de eu estar falando de partes de um todo, ela também representa uma divisão, tá? Se eu tivesse assim, ó, 8 partes de 4, 8 quartos. Isso aqui seria uma divisão. 8 sobre 4, ou 8 quartos, é a mesma coisa que 2. Então, por representar uma divisão, pessoal, isso aqui não precisa copiar, não. Por representar uma divisão, nunca eu tenho número nenhum dividido por zero, tá bom? Então, o B, quem tá embaixo, tá? O B é um número que tá embaixo, sempre tem que ser diferente de zero, tá? Eu podia escrever aqui C e D, o D que ia ser diferente de zero, tá bom? Esse B aqui significa qualquer número natural. Esse A, qualquer número natural. Só que esse B pode ser um natural, mas diferente de zero, tá? Então, aqui eu posso ter esse número A pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qualquer número A aqui, qualquer número no lugar de A. E o B pode ser qualquer número menos o zero, tá bom? Tá? Então, em notação, em matemática, é isso. A fração é qualquer número A dividido por um número qualquer B, com B diferente de zero. E o A e o B no conjunto dos naturais. Vamos ver alguns exemplos aí, pessoal? Entenderam isso, pessoal? Entendeu isso aqui? Eu quis que vocês escrevessem no caderno, porque assim fica mais fácil, né, de vocês olharem e verem. A é numerador, B é denominador. Esse A pode ser qualquer número, esse B qualquer número, menos o zero, tá bom? Então, vamos pegar aí alguns exemplos. Vou colocar aqui alguns exemplos. Então, eu tenho 1,
meio, 5 sextos, 10 quinzeavos, tá? 315 sobre 210, 1 milhão sobre 5.278.000, tá? Tudo isso é fração, tudo bem? Tudo isso é fração, ó. O A é qualquer número natural e o B também, e não é zero. Aqui, um número natural, um número natural, um número natural, um número natural. Aqui, 315 sobre 210, um natural sobre um natural, um natural sobre um natural, tá? Sendo qualquer valor, tá bom? Por enquanto, deixa a definição como naturais, mas o ano que vem vocês vão ver que não é só número natural, eu posso ter números inteiros, que entram os números negativos também, tá? Deixa para o ano que vem vocês pensarem nisso. Tudo bem? Vamos pegar exemplos? Mando sim. Deixa eu ver se meu celular já tá carregado, porque ele descarregou. Já vou mandar, tá, Elô? Gente, eu vou pegar exemplos agora aí da apostila, tá? Vamos para a página 54 e vamos ver uns exemplos aí com desenhos, tá bom? Exemplos com desenhos. Eu já mando a foto lá, tá bom? Muito bem, quem entendeu. Então, vamos lá. Então, tudo que tá escrito aí na apostila foi o que eu fiz agora na lousa, tá? Agora, vamos ver os exemplos aí, olha, com os desenhos das frações. O que representa aí a fração mesmo, tá? Ó, na página 54, vocês estão vendo aí, ó. 1/4. O que é esse 1/4? É uma parte de 4. 4 é tudo, ó. Eu dividi esse círculo em 4 partes iguais e peguei uma só. É 1/4, uma parte de 4. E aqui, ó. Aqui eu peguei 2 partes de 8. É 2/8. De novo aqui, ó. Só que aqui agora não é um círculo, é um quadrado. Peguei um quadradinho de 4 quadradinhos aqui. Então, esse quadradinho pintado representa 1/4. E aqui, ó, agora eu dividi o quadrado aqui, ó, em 16 quadradinhos, tá vendo, ó? 16 quadradinhos. E peguei 4 quadradinhos de 16. Então, 4 partes do todo que é 16, tá bom? Tá? Então, ó, no primeiro e no terceiro exemplos, temos o total dividido em 4 partes. Pintado uma parte de 4. Tá bom? No segundo, o total foi dividido em 8 partes, é o que eu falei, tá? Então, 2/8, aqui 4/16, tá? Algumas frações recebem nomes especiais, pessoal, olha só. As que têm denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a gente escreve 1/2, tá? Porque eu tô dividindo por 2, tô pegando metade de 1 aí. Então, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9, tá bom? Então, essas têm nomes especiais. E as que têm denominadores 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, tá? Aumentando aqui, elevando a potência, que é 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, depois 10 elevado a 4, aumentando assim, ó, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1000, tá bom? Mas
geralmente a gente usa mais essas unidades aqui, 1/10, 1/100, 1/1000. Pode falar avos também? 1/10. Não é usual, tá, pessoal? Vocês não vão encontrar isso. Mas não tá de todo errado, não, tá? O correto mesmo é falar 1/10, 1/100, 1/1000, tá bom? E gravem isso, porque mais pra frente vocês vão ter exercícios falando 1/10 de alguma coisa, 1/100 de segundos, tá bom? E aí vocês vão precisar saber o que quer dizer isso aí. E as que têm denominadores maiores do que 10, gente? Maiores do que 10 e diferente de 100, de 1000, de 1 milhão, tá? Aí a gente tem aí os avos. Então, 1/11, tá? Essa barra a gente lê sobre. 1/11. É 1/11. Ou 2/15. A gente lê 2/15. Ou 2/15 ou 2/15. Tá bom? Muito comum também, tá? Inclusive na minha fala mesmo, eu não vou falar 2/15, eu vou falar 2/15, muitas vezes, mas nos exercícios pode ser que apareça assim, 2/15. Vocês vão ter que saber que é 2 partes do total que é 15, e a gente lê 2/15 ou 2/15, tá? Então, olha lá, lembre-se, todo número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente, tem como denominador o número 1. Matematicamente, não há necessidade de escrever o denominador quando ele é 1, pois não altera o todo e a parte. Pessoal, eu já falei para vocês em alguma situação aí, algum exercício lá no comecinho do ano, que todo número ele é dividido por 1. Todo número natural. O 2, se ele está escrito sozinho, é como se fosse 2/1, tá? Mas o 2/1 é a mesma coisa que 2, porque é 2 dividido por 1, tá? Então, todos os números têm o 1 embaixo, todos. Mas eu não preciso ficar escrevendo esse 1 sempre, tá bom? Tudo bem? Voltando aqui, opa, deixa eu tirar, senão vocês vão ver os exercícios. O que, gente, que eu não mandei? Vou mandar, calma, pessoal, tá? Vou mandar, tá? É que meu celular tava descarregado, ele precisa de um tempinho. Já vou fotografar e mandar, tá bom? Vou mandar. Vou mandar agora, tá? Pessoal, voltando ao exemplo da pizza, tá? E aí vocês continuem copiando no caderno antes de a gente ir para os exercícios, né? Vamos pensar aqui, quanto que é uma pizza inteira? Quanto que é a pizza inteirinha em fração? A pizza inteira em fração é 8/8. 8 partes de 8. Se eu pegar a pizza inteira, ó, aqui 5 partes de 8, né? Vou colocar aqui, olha. Aqui 5 partes de 8. São as 5 que eu peguei de 8. E a pizza inteira? A pizza inteira seria aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes de 8. E 8 partes de 8, se eu divido, né? Não falei que essa barra também significa uma divisão? 8 dividido por 8 é a mesma coisa que 1 inteiro, tá? É a mesma coisa que 1 inteiro, tá bom? Então, eu também posso representar 8/8 como 1, tá? Ou 1 eu posso transformar em 8/8, depende da situação que eu tô falando, tá bom? Tá? Eu vou tirar foto agora e vou mandar, pessoal.
Aí copiem isso no caderno, tá? Prontinho, pessoal, já tá no grupo, tá? Acabei de enviar. Opa, peraí, deixa eu ver. Por que que vocês não estão vendo? Ah, só um minutinho então que eu retomo. Peraí. Pronto. Agora eu vou falar novamente. Gente, então, se eu pensar na pizza inteira, eu tenho 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes de 8, que é tudo. Então, se eu pensar na pizza inteira, eu vou escrever 8 oitavos. Que é a mesma coisa, eu não falei que 8, essa barra da fração também significa divisão? 8 dividido por 8 é 1 inteiro, tá? Então, eu também posso escrever 1 inteiro como 8 oitavos ou 8 oitavos como 1 inteiro. Eu tô falando, quando eu escrevo 8 oitavos, eu tô falando do todo. Na situação da pizza, né, 8 oitavos. Se eu tiver, por exemplo, aquele quadradinho lá, deixa eu pegar outro exemplo aqui. Um outro exemplo, marquem no caderno, tá, pessoal? Um outro exemplo aqui. Se eu tiver o quadrado dividido em 4 partes e pegar uma parte só, tá? Uma parte só. Eu vou falar então essa parte aqui vai ser 1/4, tá? Que é uma parte do todo, que é 4, tá? Uma parte do todo é 1/4. E ele inteiro? Inteiro são os 4 quartos. 4 quadradinhos de 4, que também é igual a 1. 1 inteiro. Tá bom? Nesse caso, 1 inteiro é 4 quartos. Nesse caso aqui, o meu inteiro é 8 oitavos, tá? Tudo depende da quantidade de partes que eu tenho, tá? Se eu pegar outro exemplo aqui, vou tirar foto também. Eu tenho, então, aqui uma parte, 1/2, que significa uma parte do todo, que é 2. E aí, o meu inteiro aqui nesse caso, inteiro, vai ser 2 partes de 2, que é 1 inteiro nesse caso. Tá bom? Então, depende. Daqui a pouco chega, tá? E já vou mandar também o outro. Tá parecendo que eu tô sem internet. Daqui a pouco vai chegar. Já vou mandar essa foto aí também. Daqui a pouco chega, tá, pessoal? Que meu celular tá com a bateria fraca e aí não chega, demora um pouquinho, tá bom? Até ele carregar bem, tá? Mas daqui a pouco vai. Não se preocupem que daqui a pouco vai, tá? Pessoal, vamos fazer exercício, tá? Vamos fazer exercício, olha. Exercícios da página 55 e 56, tá? Não, gente, eu já mandei
mas ainda não chegou para vocês, porque meu celular tá sem bateria, tá com a bateria fraca, e aí demora um pouquinho, tá bom? Ele faz tudo mais devagar, tá? Vamos lá para os exercícios? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês. Ó, no exercício 1, o que vocês precisam fazer? Pode, Heloísa, pode sim. Tá? Exercício agora, Heloísa. Põe o celular para carregar, faz o exercício na apostila. Daqui 10 minutos nós voltamos para corrigir a página 55 e 56, tá bom? Exercício 1. Considerando os quadrados divididos em 16 partes iguais, responda. Represente a fração correspondente à parte amarela, na letra A. Na letra B, a fração correspondente à parte laranja. Na letra C, a fração correspondente à parte laranja. E na letra D, a parte amarela, tá? Na figura, no exercício 2, na figura abaixo, vemos um grupo de crianças. Observe-a e indique a fração que pode representar o cadeirante em relação ao grupo todo de crianças. As crianças de mochila em relação ao todo grupo de crianças. Então, você tem que ver quantos cadeirantes tem, quantos tem no total de crianças. Quantas crianças de mochila tem, quanto é o total de crianças, né? Então, eu não falei que sempre é a parte em cima e o todo embaixo? A parte em cima e o todo embaixo? Quem vai ser a parte aí no cadeirante, na questão do cadeirante? O cadeirante é a parte, o todo são todas as crianças, né? Criança de mochila vai ser a parte e o todo são todas as crianças. No 2, continuando na letra C, o número de crianças de camiseta amarela em relação ao grupo de crianças. A mesma coisa, você vai pensar nisso aí, tá? E no 3, pessoal, tem uma marcação aí do combustível no carro, da quantidade de combustível que tem, tá? Aonde o ponteirinho estiver apontando, você tem que pensar se é uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes, do quê? De 1, de 2, de 3, de 4? Tá dividido como aí, tá? Vamos pensando aí. E o 5 é para completar, tá? Não, 5 é exercício, 6 que é para completar. 5 é um probleminha, vamos pensar. 10 minutinhos para vocês fazerem, tá? Eu vou parar um pouquinho a transmissão para vocês fazerem os exercícios. Não vou parar não, que aí quem quiser copiar, copia já, tá? Podem fazer os exercícios aí.
Acabou? Os da outra página também? Pessoal, exercícios das páginas 53, 55 e 56, tá? São as páginas 55 e 56. Bom, não é só a página 55, não. Página 55 e 56. Pronto, já foi, tá, pessoal? Acabei de mandar, de verificar, acabou de chegar para vocês, tá? A foto. Vai lá, Heloísa. Tem que pensar quem é a parte e quem é o todo, Heloísa. Só pensar na parte e no todo aí nos exercícios, tá? Quem vai ser a parte? Tô falando do quê? Tô falando da pizza. Um pedaço de pizza de 8 é 1/8. Aqui, 1 em 4, porque é uma parte de 4 divididas. Tô falando de um grupo de 10 crianças onde tem 5 meninos. A parte de meninos é 5, o total é 10. Tô falando de um grupo de crianças que tem 2 meninas e 10 são total de crianças, com 2 meninas. A quantidade de meninas proporcionalmente é 2 meninas para 10, 2 décimos, tá? Tudo bem? Então, pensa na parte e no todo, sempre, tá? Qual é a parte e qual é o todo. Bom? Vou apagar a lousa porque já foi a foto pra gente fazer os exercícios, tá?
tô falando de hora, pessoal. Se eu falar de hora, vamos pensar em hora. Se eu falar uma hora do dia, o dia tem 24 horas. Se eu falar uma hora, eu tô falando 1 em 24. 24 é o todo, tá? Tudo bem? Vou passar, Samuel. Isso aí, Felipe, isso aí, Samuel. Vou passar sim, tá? Tarefa 23, já tá passada. Já vou até escrever lá no grupo. Pouco a gente começa a correção, tá, pessoal? Mais uns minutinhos pra gente começar, tá? Oi, Samuel, é isso mesmo, ó. É a sua. Eu tô mandando no grupo, tá, pessoal? É a sua playlist que tá com o meu vídeo. Viu, Samuel? Mandei no grupo e vou falar aqui. É a sua playlist que tá com aquele vídeo da educação física e com os vídeos do grupo da matemática, tá? Do grupo dos meus vídeos, tá? Tudo bem? Por isso que você tá vendo o vídeo de educação física, tá bom? É no teu YouTube, é na tua playlist, tá? Já sei o que houve, então. É que a Sabrina assistiu o vídeo no meu YouTube. Aí ficou lá, salvo. Acho que ela deve ter salvado achando que ela tava vendo no dela. Mas aí tava no meu, porque ela acabou usando o meu computador. Entendi. Depois eu tiro, não tem problema. Tá bom? Gente, eu já vou colocar as tarefas que vocês têm que fazer e a gente já vai corrigir. Vocês já terminaram?
Terminaram os exercícios? Terminou, Sabrina? Ok. Sabrina já terminou. Todos terminaram? Já vou passar a tarefa para vocês, tá? 23. Tarefa 23 para quinta-feira, tá? Ok, pessoal. Quem estiver acabando, termina, tá? Termina e vamos lá. Que eu já vou começar a correção, tá? Tá bom, pessoal, vamos lá, vamos fazendo, tá? Lucas já acabou. E aí, pessoal, vamos corrigir?
Rafa também. Vou começar a correção então, tá, pessoal? Desses exercícios. Então, vamos lá? Compartilhar com vocês a apostila, tá? Olha só. Então, considere os quadrados. Opa! Peraí, deixa eu ver. Opa, voltei aqui. Peraí. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu arrumar uma coisa. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Saiu sem querer. Vamos lá, então, pessoal? Olha só. Então, temos aí... Demonstre seus conhecimentos. Considerando os quadrados divididos em 16 partes iguais, cada um, e responda. Represente a fração correspondente à parte amarela. Gente, o todo aqui é 16, tá? São 16 quadradinhos. O todo eu sempre vou colocar embaixo, no lugar do denominador. A quantidade de quadradinhos amarelos é 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a fração dos quadradinhos amarelos é 12 partes do todo, que é 16. Então, 12 sobre 16, ou 12 16avos. Eu coloquei 3 quartos. Tá, a Sabrina colocou 3 quartos. Vocês vão ver mais pra frente que 3 quartos e 12 16avos são frações equivalentes. Pode colocar 3 quartos também, porque se eu pegar tudo isso aqui, em vez de dividir em 16 quadradinhos, dividir aqui em 1, 2, 3 e 4 quadrados grandes, vai dar 3 de 4. Tá? Mas aí foi falado para fazer em 16 partes, então é 12 16avos, tá bom? Mas são equivalentes. Se mais alguém colocou 3 quartos, só coloca um igual 12 sobre 16, tá bom? Tá? Não sei se mais alguém colocou 3 quartos, entendeu? Eu tinha colocado. Ah, tá, ela já tinha colocado, tá bom. Então, aqui, represente a fração correspondente à parte laranja. Ó, a parte laranja é 4 sobre 16avos, que pode ser também uma parte de 4. A gente vai ver para se mais alguém colocou, pode ser também 1/4 ou 4 16avos. Letra C. Represente a fração correspondente à parte laranja. Ó, agora a parte laranja tem 12 sobre 16, que é o todo, ou 12 16avos, tá bom? E aqui na letra D, represente a fração correspondente à parte amarela. 4 quadradinhos amarelo de 16 no total, 4 sobre 16avos. É assim que eu escrevo a parte amarela. A parte amarela é 4 de 16 partes, 4 16avos, tá bom? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha no chat de vocês. Ah, vamos acabar rapidinho. Já vamos acabar rapidinho, viu, Samuel? Eu acho que... em setembro a gente acaba. Tá? Em setembro acabamos. Exercício número 2, pessoal. Olha só. Na figura abaixo, vemos um grupo de crianças. Observe-a e indique a fração que pode representá-lo. Gente, o grupo todo
é 20 sobre 20. Então, todo é 20, tá? O todo é 20. Tem 20 crianças aqui. O cadeirante em relação ao grupo de crianças. Tem um cadeirante em 20 crianças. Então, o cadeirante é 1 sobre 20, ou 1/20, tá? Crianças de mochila em relação ao grupo de crianças. Pessoal, quantas crianças estão de mochila? Vamos ver aqui as criancinhas de mochila. Cadê? São, 1, 2 e 3. Só tem 1. Isso aí. 2 e 3, tá? 3 sobre 20. Então, 3 crianças estão de mochila entre as 20. Então, o grupo de crianças de mochila é 3/20, ou seja, 3 de 20, tá? O número de crianças de camiseta amarela em relação ao todo. Só tem 2 crianças de camiseta amarela. Então, é 2/20. 2 crianças das 20 estão de camiseta amarela, tá bom? Vamos para deixa eu ver a mensagem, chat, se tá tudo bem. Tudo ok? Dúvidas, pessoal? E agora aqui, exercício 3. As figuras a seguir mostram o marcador de combustível de um automóvel. Observe-as e represente com frações a quantidade de combustível apontada em cada uma delas. Gente, quando o tanque do carro tá cheio, tá? O todo, quando tá cheinho, vem o marcador tá aqui, olha. Se eu pegar esse tanque e dividir aqui, em uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, falar do todo, eu tô falando de 4 quartos, 4 partes de 4. Então, o tanque cheio é 4 quartos, que é a mesma coisa que 1 inteiro, né? A letra B, se tá marcando aqui, olha, só nesse primeiro risquinho grande aqui, gente. Tô falando de quanto, uma parte de 4 partes, ou seja, 1 quarto. Na letra C, tá marcando aqui no terceiro risquinho, tá falando então de 3 partes de 4, ou seja, 3 quartos. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 3 partes de 4. Então, 3 quartos. E a letra D tá falando o seguinte, 2 partes de 4. 1, 2, 3, 4. 2 quartos, que também é a mesma coisa que 1 meio. Um meio aqui, 1 sobre 2. 2 quartos é 2 partes de 4 ou metade, Se em vez de eu dividir em 4 partes, eu tivesse dividido em 2 partes só, daria 1 meio, tá? Porque 2 quartos e 1 meio são equivalentes, a gente já vai ver na próxima aula, tá bom? Então, 4. Responda. Para que usamos as frações? Gente, fração é para representar partes, a gente viu ali, né? Se uma fita com 1 metro de comprimento for dividida em 2 pedaços iguais, como podemos representar cada parte dessa fita em relação a 1 metro? Por 1 meio, né? Então, podemos representar por 1 meio, que é metade de 1 metro. Ela foi dividida em 2 partes. Uma parte de 2 partes, tá bom? 1 meio. Para fazer um trabalho, uma sala de aula foi separada em 4 grupos, todos com a mesma quantidade de alunos. Determine a fração que pode representar 2 desses grupos em relação à classe toda. Gente, foi dividido em 4 grupos. Se a gente está falando em 2 grupos, estamos falando de 2 grupos de 4. 2 quartos, tá bom?
Complete as sentenças abaixo com as palavras adequadas. Na fração 2/3, o número 2 é chamado de numerador e o número 3 é chamado de denominador. Eu escrevi isso para vocês na lousa, né? E falei para vocês escreverem no caderno, tá bom? B. Se dividido uma figura em 9 partes iguais e pinto 2 dessas partes, as partes pintadas correspondem a uma fração de numerador 2 e denominador 9. 2 partes de 9, é 2 nonos, então numerador 2, denominador 9, tá? A leitura da fração de numerador 5 e denominador 13 é 5/13, tá? Tem que escrever 5/13, não pode colocar os números, tá bom? Escreva 5/13 em letra cursiva, né? Em letra mesmo, tá bom? Em texto, tá? Então, 5 e denominador 13 é 5/13 ou 5/13 e a gente lê 5/13. Ok? Pessoal, 11 horas. Deixa eu tirar aqui. Voltar para falar um tchau para vocês. O Felipe tinha colocado um 20/20. Do exercício 2, né, Felipe? Isso. Tá? Pessoal, já é 10h59, 11 horas, tá? Vocês já acabamos. Na próxima aula, então, pessoal, a gente vai continuar com esse conteúdo, tá? De equivalência de fração. Vamos tentar fazer também em uma aula esse conteúdo, tá? Talvez até mais coisas. Façam a tarefa de casa, corrijam. Eu vou mandar a correção da prova para vocês, tá bom? Essa semana ainda. Eu não mandei ainda, mas pretendo mandar uma parte das correções hoje, outra amanhã, outra depois, porque como eu tenho mais de uma turma, tá? Eu vou fazer uma correção por dia, tá bom? Até quinta, pessoal. Acabou, Cauana. Acabou. Façam a tarefa 23, tá bom? Até quinta, pessoal. Bom dia para todos. Tchau.